Então, vamos aqui fazer as apresentações, né? Agora começamos a nossa aula de verdade, né? Apresentar o professor Gustavo Machado, que é procurador do DF. Antes da gente começar a aula, a gente vai sempre fazer aquela nossas perguntinhas, né? O Gustavo já é a segunda vez que vem aí com a gente vai ser bem breve nessa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer nesse início alguma novidade sobre o edital, Gustavo? Não, oficialmente não. O que eu vi foram especulações. Especulações que edital seria ali por volta de novembro e prova fevereiro, março. Eu acredito realmente que essa prova vai ser lá para março, abril do ano que vem, porque eu ainda acho que vão esperar a vacinação, que se Deus quiser vai chegar aí em janeiro para todo mundo, né, fevereiro. Então, eu acredito que essa prova não deve ser antes de março, não. Mas qualquer notícia oficial pode deixar que eu informe vocês imediatamente. Gustavo, boa aula aí para você. Estou aqui, vou ficar fazendo os processos de execução aqui, mas ligado na sua aula. Vamos lá. Primeiramente, obrigado a todo mundo que veio aqui assistir a aula. Estou à disposição para poder tirar qualquer dúvida. Fiquem à vontade. Eu tentei selecionar algumas questões, principalmente que tem algum tipo de pegadinha ou alguma questão assim que pode trazer algum problema na hora da prova, até por conta ou de mudança de jurisprudência muito recente ou porque a jurisprudência ainda está dividida, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A primeira questão aí diz o seguinte, que as turmas do STF pacificaram o entendimento no sentido de que, caso o parlamentar seja condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado superior a 120 dias, perderá automaticamente o seu mandato. Bem, gente, vou voltar aqui para a tela. Essa questão aí é uma das questões complicadas da prova, né? Por quê? Não existe, essa questão está errada, então o gabarito aí está falso. E está errado por quê, gente? Porque não existe uma pacificação desse tema no Supremo. Hoje o que existe é uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STF sobre o assunto. Então, pacificaram aí, está errado. Como vocês vão se lembrar, um parlamentar ele pode perder o mandato eletivo dele por duas maneiras, né? Ou ele perde através de um processo de extinção, ou ele perde através de um processo de cassação de mandato eletivo. E a cassação do mandato eletivo vai ocorrer em três hipóteses, né? Quebra de decoro parlamentar, hipótese de cassação do mandato eletivo. Nessa hipótese aí de condenação criminal transitada em julgado. E a terceira hipótese é ofensa ao artigo 54 da Constituição, que é aquele artigo que exige do parlamentar que ele não tem um vínculo ali com a administração pública, já que ele vai fiscalizar. Então, ele não pode ser dono de uma empresa que tenha contrato com a administração pública, não pode ter outro cargo público, né, etc. Tá? Então, nesses três casos, a gente vai ter o processo de cassação do mandato eletivo. O que diferencia basicamente a cassação da extinção é que, na cassação, o processo contra esse parlamentar vai à votação do plenário da casa respectiva. Quem pode cassar o mandato eletivo é a maioria absoluta dos membros da casa respectiva, em votação aberta. Se o processo fosse só de extinção, aí a própria mesa tiraria o mandato do parlamentar, sem a necessidade de ir para o plenário. Mas com o processo de cassação, obrigatoriamente vai para o plenário da casa respectiva e a casa vai votar por maioria absoluta, votação aberta, tá? Tranquilo até aqui, deu para lembrar? Beleza? Então, gente, o que acontece? Hoje você tem duas posições. Você tem uma posição da primeira turma e uma posição da segunda turma. A primeira turma entende, como eu coloquei aí na questão, a primeira turma entende que a perda do mandato será automática quando o parlamentar for condenado a uma pena, né, privativa de liberdade em regime fechado superior a 120 dias. Então, esse é o entendimento da primeira turma. E por que a primeira turma julga assim? Porque
uma das hipóteses de extinção, não de cassação que a gente está tratando aqui, mas de extinção, aquele que a própria mesa tira o mandato, ocorre quando o parlamentar não comparece a pelo menos 1/3 das sessões legislativas. Então, se o parlamentar que não está licenciado da casa, ele não comparece a pelo menos 1/3 das sessões legislativas, ele vai perder o mandato dele por um ato da mesa. Então, o que a ministra Rosa Weber diz lá na primeira turma, e o pessoal seguiu, foi isso. Falou, olha, então, se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 120 dias, ele já não vai conseguir comparecer a 1/3 das sessões. Então, o mandato dele, ele vai perder o mandato dele automaticamente. Essa é a posição da primeira turma, tá? Já a posição da segunda turma continua sendo de que o parlamentar sempre tem que passar pelo processo de cassação do mandato eletivo. Então, em qualquer hipótese, ele vai passar pelo processo de cassação do mandato eletivo. Ok? Essa é a posição aí da segunda turma. A ideia, gente, do processo de cassação é bem simples. É a ideia do seguinte: se o povo deu o mandato para o parlamentar, só o povo pode tirar. Então, por isso que não seria razoável entender que o Supremo Tribunal Federal poderia tirar o mandato de um parlamentar, porque não foi ele que deu esse mandato, foi o povo. Então, só o povo pode tirar esse mandato, através do processo de cassação. Né? Então, é essa a ideia aí, tá? Com isso, a gente criou a figura do parlamentar presidiário, né? A gente tem aí alguns parlamentares que dormem na cadeia, né? E exercem o ofício aí de parlamentar durante o dia. Essa excrescência completa que só deve ter no Brasil, difícil imaginar que tenha em outro lugar do mundo. É isso, gente. Posso seguir? Tranquilo? Pegaram? Então, beleza. Vamos lá. Como é que eu tiro isso aí? A tela de vocês está aparecendo os outros alunos também, né? Deixa eu tentar tirar aqui. Acho que é aqui. Pronto. Professor, tirar uma dúvida com o senhor? Claro. O senhor chegou a ver se tem alguma situação aí de julgamento do plenário sobre isso, ou está muito recente, está em aberto? Não é que está tão recente, não. Se você for olhar essas decisões que eu estou te falando, elas são no final de 2018, tá? E aí você vai encontrar tanto da primeira quanto da segunda turma. Só que depois disso não houve nenhuma outra decisão, nem de turma nem de plenário. Entendi. Então, mas como a gente conhece o nosso país, não vai tardar o Supremo ter a oportunidade de tratar desse tema de novo. Eu até acho, sabe, que a posição da segunda turma pode mudar. Porque a segunda turma, quem votava nesse sentido, era o Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar. Só que o Toffoli virou presidente e a Carmen Lúcia foi para lá. Né? Então, eu até acho que se a segunda turma tratar disso de novo, pode ser que a posição da segunda turma mude. Né? Talvez até para ficar igual a da primeira turma. Mas a segunda turma não analisou isso de novo, não. Depois desse finalzinho de 2018. Entendi. Obrigado, professor. Então, beleza, gente. Ó, a questão número 2, ela tem uma pegadinha, hein? Vamos ver quem vai saber falar aí, olha. Da decisão do relator de uma CPI que determina a quebra de sigilo fiscal bancário, caberá recurso para o plenário da respectiva Casa Legislativa. Cuidado com esse tipo de questão, gente. Cuidado, essa questão tá falsa, né? Lembraram? Eu falo muito, eu ressalto muito isso na sala de aula. Tem duas coisas sobre CPI que caem assim demais. Se você pegar as últimas questões todas de CPI, essas duas questões sempre caem. E é o que, gente? É o seguinte, olha, o relator de uma CPI não tem poder para determinar a quebra de sigilo bancário fiscal. Quem tem poder para determinar a quebra de sigilo bancário fiscal e telefônico, né, é a própria CPI, é a comissão. Então, esse pedido de quebra de sigilo tem que ser votado pela comissão. Não pode o presidente da CPI ou o relator da CPI ir lá e determinar essa quebra, não. Tem que passar por votação da comissão, então não se esqueçam disso. Tá? A pegadinha está bem no início aí. Outra coisa que eu sempre ressalto sobre CPI, que cai muito, gente, é que a decisão
de quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico tem que ser sempre fundamentado em indícios de autoria e materialidade. Se não houver essa fundamentação para poder fazer a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, essa prova vai ser uma prova ilícita, ela não vai poder ser usada no processo para condenar. Professor, diga. Mas vamos supor que nesse Brasilzão que a gente conhece bem e todo dia se surpreende. Vamos supor que um relator doido desse aí tenha determinado a quebra do sigilo fiscal e bancário. O que caberia? Mandado de segurança para o Supremo? Eu acho que muito provavelmente até um habeas corpus, porque o Supremo entende que cabe habeas corpus contra a decisão que determina a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Lembra disso? Que essa é uma hipótese de habeas corpus. Então, dependendo do caso, é um mandado de segurança, dependendo, pode ser um habeas corpus, da natureza da investigação ali da CPI, tá? Certo, mas não... A prova seria ilícita, com certeza. Não, mas assim, o que eu queria perguntar é, se eu considerasse que é possível essa primeira parte da decisão do relator da CPI que determinasse a quebra do sigilo fiscal, sendo isso, colocando ali um parênteses, né, sendo isso totalmente irregular, ilegal, qual recurso cabível seria para o plenário da respectiva Casa Legislativa? Não, a gente poderia pensar num recurso regimental para a própria comissão decidir, tá? Contra a decisão do relator. Mas seria um recurso regimental, não mandado de segurança, um habeas corpus, nada disso. Entendi. Ok. Tá? Beleza. Então, cuidado aí, gente, cuidado com esses poderes da CPI. Lembrando, hein, na prova também, que a CPI pode quebrar o sigilo de dados telefônicos, mas a CPI não pode quebrar sigilo de comunicação telefônica. A comunicação é o grampo, né, o teor da conversa. Então, a CPI não pode quebrar o sigilo aí da comunicação, só de dados telefônicos. Mas se na hora da prova não especificar, só disser que a CPI pode quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, marca como correto, porque é isso que tem sido, é assim que tem sido os gabaritos das provas. Tá? Mas uma boa questão vai especificar. Então, uma pegadinha, né? Essa questão aí, número 2, é uma pegadinha. A questão número 3, gente, é uma mudança de jurisprudência bem recente mesmo, tá? Bem recente, salvo engano, de agosto ainda, né? Se não for agosto, é julho. Mas fiquem atentos a ela, porque é uma das questões que eu poderia apostar na nossa prova aí de procurador, né? Já que tem tudo a ver com a procuradoria, né? Com o que a gente trata lá no dia a dia, e é mudança de jurisprudência, é isso que o examinador gosta de cobrar. Questão número 3 fala o seguinte, ó. Compete aos tribunais de contas apreciar o ato de registro de aposentadoria. Tá correto, né? O órgão, ele faz ali o ato de aposentadoria, encaminha para o órgão previdenciário, né, para fazer os devidos pagamentos, etc. Mas aquele ato ali depende ainda de análise do Tribunal de Contas. Ele só se encontra perfeito e acabado depois que o Tribunal de Contas analisa. Então, ok, o Tribunal de Contas vai apreciar o ato de registro de aposentadoria. Nos termos da súmula vinculante número 3, não haverá o exercício do contraditório em ampla defesa. Correto, né? Ó, pega lá a súmula vinculante número 3, ela diz exatamente isso. Que toda decisão do Tribunal de Contas que revê alguma coisa, né, alguma decisão que beneficia alguém, tem que dar o contraditório em ampla defesa. Essa é a regra dentro do Tribunal de Contas. É o contraditório em ampla defesa. Mas a súmula diz que não precisa dar o contraditório em ampla defesa quando o Tribunal de Contas está analisando aquele ato, né, de concessão inicial de aposentadoria, reforma, né, que é um tipo de aposentadoria lá dos militares, e concessão de pensão. Então, lembrando a súmula vinculante número 3, tá? A regra dentro do Tribunal de Contas é o contraditório em ampla defesa. A exceção, não tem contraditório em ampla defesa, quando o tribunal está analisando esse ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Esse é o teor da súmula vinculante número 3. Tá? Continuando aí comigo. Contudo, embora não haja prescrição, o STF entende que, após 5 anos da chegada do processo à Corte de Contas,
o benefício apenas poderá ser revisto se assegurados contraditória e ampla defesa. Bem, gente, olha só. Essa era a posição do Supremo. Isso provavelmente é o que está no caderno de vocês, tá? Que fizeram um curso comigo lá na Uniju. Então, essa era a posição do Supremo até julho agora, tá? Julho, início de agosto. A posição do Supremo mudou. E o Supremo agora, né, entende que depois de 5 anos da chegada desse processo no Tribunal de Contas, está prescrito. Então, o Tribunal de Contas não vai poder rever esse ato de aposentadoria mais depois dos 5 anos. Mudou a jurisprudência aqui, tá? Como eu falava em sala de aula, só para vocês lembrarem, funcionava assim. Nos primeiros 5 anos, não precisava dar o contraditório e ampla defesa. Depois dos 5 anos, tinha que dar o contraditório e ampla defesa. Mas o Tribunal de Contas poderia demorar 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos para apreciar aquele ato. Tá? Agora não. Agora o Tribunal de Contas vai ter realmente só aqueles 5 anos. Então, não vai ter o contraditório e ampla defesa, mas o Tribunal de Contas vai ter que apreciar dentro daqueles 5 anos, senão vai haver uma prescrição aí administrativa do direito de rever esse ato. Ok? Então, onde está errada aí a questão? A gente está errado quando a questão fala em embora não haja prescrição. Está errado. Então, tá? Vai haver prescrição, sim. Então, vai ocorrer uma convalidação do ato após esses 5 anos. Tacitamente. Tacitamente. Entendi. Na verdade, é uma prescrição, né? Eu não acho que a gente possa equiparar os dois institutos da convalidação tem um e da ato, prescrição. tem um ato de aposentadoria. Aí depois tem o TCU, ou melhor, o Tribunal de Contas, né? Tem que apreciar esse ato em 5 anos. Se ele não apreciar, vai convalidar o ato da aposentadoria, não é? Eu não concordo muito com a sua visão, não. Eu acho que a convalidação ela exige um ato expresso. Aqui o que a gente está falando é de prescrição. É diferente. Tá? Ok. Mas fica aí, respeito sua opinião também, se for o contrário. Liberdade de expressão. Dentro da liberdade, eu sou um cara assim, eu respeito a liberdade de expressão. Ok. Gente, mudança de jurisprudência não, uma jurisprudência recente aí também no item 4, que bem bacana também, bem pegadinha aí também, que é a seguinte, olha, questão número 4. O Ministério Público do Tribunal de Contas é órgão da estrutura administrativa da Corte de Contas, não possuindo autonomia administrativa, financeira e nem competência para requisitar documentos e informações diretamente de agentes públicos. Bem, essa é uma decisão do essa é uma decisão do Supremo já bastante conhecida, gente, e a questão está correta. O Tribunal de Contas, ele não o Ministério Público do Tribunal de Contas não faz parte do Ministério Público, nem dos estados e nem da União. Ministério Público Tribunal de Contas é Ministério Público Tribunal de Contas. É uma carreira dentro do Tribunal de Contas chamada Ministério Público. Então, esse Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, ele não pode ter autonomia administrativa, não pode ter autonomia financeira. Então, não adianta a Constituição do Estado garantir isso, ou alguma lei que rege ali as carreiras dentro do Tribunal de Contas, garantir essa autonomia, porque não vai ser possível, tá? Já que é uma carreira dentro do Tribunal de Contas e é isso, tá? Eu queria chamar a atenção para o finalzinho, porque é uma decisão bem recente agora e que contraria a prática de vários tribunais de contas aí do país inteiro, de Ministério Público de Tribunal de Contas. O finalzinho aí, a gente quando diz, né, e nem competência para requisitar documentos e informações diretamente de agentes públicos. Tá certo isso, viu, gente? Tá certo isso. Alguns ministérios públicos de tribunais de contas têm essa prática de, por eles mesmos, encaminhar solicitações diretamente para agentes públicos. E o STF acabou de dizer que isso não pode, que a competência é do Tribunal de Contas fazer esse tipo de requisição, e não do Ministério Público, que é apenas uma carreira dentro do Tribunal de Contas. Ficou claro? Tranquilo? Então, é isso aí que eu queria acrescentar para vocês, tá? Decisão bem recente também, sem possibilidade do Tribunal de Contas de requisitar, né, do Ministério Público do Tribunal de Contas, requisitar documentos aos agentes públicos. Professor,
Diga. Só rapidinho. Você tem os precedentes da número 3 e da 4? Já que são recentes? Se eu anotei aqui. Cara, não anotei. Tá aqui no meu livro que eu acabei de fazer. Você me pede lá, você tá no Instagram ou no grupo do Telegram? No Telegram eu tô, mas qualquer coisa o Reinaldo passa depois. Tá, mas qualquer coisa me pede lá que eu te passo já já. Valeu. Tá? Gente, questão número 5. A Câmara Territorial dos Territórios Federais funciona como o poder legislativo local. Tá certo, né? Acumulando as competências próprias de estados e municípios. Olha só, gente. Os territórios federais, eles são criados por lei complementar, né? E os territórios federais, como a gente sempre gosta de ressaltar na sala de aula, não é um ente federado. O território federal, ele tem natureza jurídica de uma autarquia territorial. Ele é um braço territorial da União, ele é uma extensão territorial da própria União, mas não é um ente federado. Quando essa lei complementar cria essa autarquia territorial, cria esse território federal, ela pode criar para aqueles territórios, né, ali recém-criados, essa Câmara Territorial, que funciona realmente como poder legislativo local. Então, ela vai legislar ali sobre os assuntos de interesse local. Ok? Aí, gente, eu sempre brinco com isso na sala de aula, né? E eu pergunto, quais são as competências dessa Câmara Territorial? Ela vai acumular as competências de Estado e município? Quais são as competências legislativas dessa Câmara Territorial? E a resposta correta é qual? É não sei, né? É não sei por quê? Porque a lei complementar que cria esses territórios federais é que poderá criar essa Câmara Territorial e irá dizer quais são as competências legislativas que essa Câmara Territorial terá. Então, é errado a gente afirmar que essa Câmara Territorial vai ter todas as competências de Estado e município. É errado a gente afirmar isso. Tá? Por quê? Porque ela vai ter apenas as competências legislativas que foram ali determinadas pela própria lei complementar de criação do território federal. Tá? Ela não tem competências previamente estabelecidas na Constituição, tanto que não é um ente federado. Ok? Então, vamos em frente. Então, aqui, estão acompanhando aí, né, gente? Essa tá errada, tá? Questão número 5 errada, então. Questão número 6. O STF deu interpretação extensiva à Constituição de 88 para entender que não apenas as prisões em flagrante delito de crime inafiançável devem ser submetidas à casa respectiva, mas também todas as decisões judiciais que puderem restringir o livre exercício do mandato eletivo. Legal, galera. Aqui umas atualizações que eu quero fazer com vocês também, tá? Seguinte, essa é uma das imunidades parlamentares, né? O parlamentar, ele tem a imunidade em relação à prisão. Ele só pode ser preso cautelarmente se a decisão tiver transitado em julgado, ok, ele pode ser preso. Mas em termos de prisão cautelar, ele não está sujeito nem à prisão preventiva e nem à prisão temporária. Ele só está sujeito à prisão em flagrante de crime inafiançável. Só assim que ele vai poder ser preso. E tem essa imunidade também, a gente vai dizer o seguinte, que a autoridade responsável pela prisão tem que comunicar a casa respectiva no prazo de 24 horas. E aí a casa respectiva vai deliberar sobre a prisão. Quando fala deliberar sobre a prisão, significa que pode até mandar soltar, né? Obviamente pode mandar soltar. Ok? Bem, o STF, gente, decidiu lá no caso do Aécio Neves que essa imunidade tem que ser interpretada de uma maneira mais extensiva. Não é apenas a prisão em flagrante crime inafiançável que deve ser submetida à casa respectiva, não. Mas também outras cautelares impostas a esse parlamentar que dificultem o exercício do mandato. Então, ainda que não seja a prisão, mas se forem outras medidas cautelares que dificultem o exercício do mandato parlamentar, também aquela decisão vai ter que ser submetida à casa respectiva.
Pensem, por exemplo, né, numa cautelar que proíbe o parlamentar de deixar o país, ou que proíbe o parlamentar de falar com outros parlamentares dentro do Congresso Nacional, ou uma cautelar que proíbe o parlamentar de frequentar, né, o seu gabinete dentro do Congresso Nacional. Então, o Supremo entendeu, lá no caso do Aécio, que toda cautelar que dificultar o exercício do mandato eletivo terá que ser submetido à casa respectiva no prazo de 24 horas. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Qual é a atualização que eu queria fazer com vocês aqui, gente? Salvo engano, provavelmente, eu acredito que deva estar lá no curso ainda, né? Que a gente fez, que o STF estava decidindo, estava empatado lá, se essas imunidades formais também se aplicariam aos parlamentares estaduais. Lembram disso? Né? Por quê? Teve aquela treta lá no Rio de Janeiro, lembra? Que o TRF mandou prender alguns parlamentares lá, aí os parlamentares se reuniram, né, dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os parlamentares decidiram soltar, né, o presidente lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e aí o TRF foi e mandou prender de novo, falando que aquelas imunidades não se aplicariam às decisões de um juiz, desde que devidamente fundamentado. Essa questão foi parar no Supremo, ficou bem dividido lá, mas o Supremo decidiu, gente, que os parlamentares estaduais têm as mesmas imunidades dos federais. Então, agora isso está pacificado. Essa é uma atualização que não estava lá no curso. Então, fiquem atentos a ela, porque agora pacificou, tá? Tanto parlamentar federal quanto estadual vão gozar das imunidades formais do foro. Lembrando que os estaduais são julgados pelo TJ, os federais pelo Supremo. A imunidade em relação à prisão, que é essa que a gente acabou de ver, e aquela possibilidade de sustação do processo, que é a terceira imunidade formal aí dos parlamentares, que vai se aplicar tanto ao parlamentar federal quanto ao estadual também. Legal? Pois é, gente, como eu sempre digo, direito constitucional é lindo, né? Não sei como é que vocês dão conta de estudar essas matérias aí menores, tipo penal, processo penal, né? Constitucional é legal demais. A 6 está correta, então, né, professor? A 6 está correta. Fechou? Então, questão número 7, gente. Questão número 7. Em razão da ampla aplicação do princípio da simetria no processo legislativo, o STF entende que não é cabível a iniciativa popular para emendar a Constituição Estadual. Além disto, segundo a Corte Suprema, o poder constituinte decorrente, por ser o poder superior dentro do ordenamento jurídico estadual, pode cuidar de matérias de iniciativa reservada do governador. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu coloquei. Não, então deixa eu comentar aqui uma questão também, tá? Vamos lá, galera. A questão número 7 não tem como estar mais errada, né? Porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, gente, ele já decidiu, e aí a gente tem um julgamento até razoavelmente recente, que é a ação direta de inconstitucionalidade 825, tá? Do Amapá. Nessa ADI 825 do Amapá, ficou decidido que é constitucional, é compatível com a Constituição Federal de 88, a possibilidade de emendar a Constituição Estadual através de iniciativa popular. Então, desde que haja, obviamente, previsão na Constituição Estadual da iniciativa parlamentar, perdão, da iniciativa popular, para emendar a Constituição Estadual, ok, não tem problema nenhum, não. Essa decisão, ela é importante, né, para o concurso de procurador do DF, porque a lei orgânica do DF traz essa previsão da possibilidade de alteração da lei orgânica do DF por iniciativa popular. Tá? Então, isso aí é constitucional. Tá certo? Então, apesar do princípio... Aí, gente, o que acontece aqui? Que aí a gente tem que ficar atento. Nesse mesmo julgamento, nessa ADI aí 825 do Amapá, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator,
ele disse que não é possível emendar a Constituição Federal por iniciativa popular. O ministro fala isso, é o que a gente chama de obter dictum, né? Porque não era o objeto principal da ação. Mas em obter dictum ali, ele disse o seguinte, ele disse, olha, em que pese não ser possível apresentar um projeto de emenda constitucional à Constituição Federal por iniciativa popular, e apesar do princípio da simetria, no âmbito estadual é possível sim. Tá? Okay. Esse julgamento, gente, ele dá uma excelente questão de segunda etapa e prova oral, porque tem muita doutrina que entende que é possível sim emendar a própria Constituição Federal por iniciativa popular, por conta do princípio da soberania popular. Eu, particularmente, acho um absurdo a gente imaginar que não é possível o povo apresentar um projeto de emenda à Constituição. Se os representantes do povo podem, o próprio povo não pode apresentar um projeto de emenda à Constituição Federal por iniciativa popular. Mas, na primeira etapa, vamos ficar com o texto ali, né, da Constituição mesmo. Quem pode apresentar um projeto de emenda constitucional é só um texto da Câmara, um texto do Senado, presidente da República ou a maioria das assembleias legislativas do país. Deixa a iniciativa popular para modificar a emenda, para modificar a Constituição Federal, só para uma discussão aí de segunda etapa de prova oral, tá? Mas Constituição Estadual é tranquilo. Uma outra discussão, gente, que é bastante interessante, é se há ou não iniciativa reservada em matéria de emenda constitucional. Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu acho que pode cair na prova de vocês, né? Existe iniciativa reservada para emenda constitucional? Né? Uma baita de uma pergunta complicada. Olha, a resposta que vocês vão dar, gente, até hoje, é que não tem iniciativa reservada, tá? Esse foi o entendimento do plenário do Supremo no julgamento que tratou da emenda constitucional lá da Defensoria Pública do Reinaldo. Aquela emenda constitucional que deu autonomia administrativa e financeira para a Defensoria Pública, ela foi questionada no Supremo, e um dos questionamentos é que ela não era de iniciativa do presidente da República, ela era de iniciativa parlamentar. Mas o STF entendeu, nesse julgamento, que não existe iniciativa reservada em emenda constitucional. Só que tem um detalhe muito importante nesse julgamento. Dos 11 ministros, 2 já se aposentaram. O ministro Teori Zavascki votou nesse julgamento e o ministro César Peluso votou também nesse julgamento. Então, agora, né, pode ser que o Supremo entenda diferente. E a discussão vai vir em relação àquela emenda constitucional que está tratando da criação dos TRFs. Né? Aquela emenda constitucional para poder criar o TRF-6 é de iniciativa parlamentar. E aí o Joaquim Barbosa deu uma liminar, lembra, mandando parar essa emenda constitucional aí, esse projeto de emenda constitucional, porque feriria a iniciativa reservada do Poder Judiciário. Mas iniciativa reservada em PEC, até hoje, o Supremo não diz que existe. Tá? Então, eu ficaria com esse julgamento do Supremo, que é um julgamento plenário, apesar de ter contato com o voto de 2 ministros aposentados. Se daqui até a prova não vier essa decisão sobre o TRF. Tá? Uma dúvida aqui. Mas esse julgamento da Defensoria foi só medida cautelar, né? Não foi o mérito. Foi a cautelar, mas foi o plenário. Eles não converteram, né? Não julgaram lá. Eu acompanhei esse aí com, vamos dizer assim, já próximo para começar a estudar de novo para fazer outros concursos, que se acabasse, né, com a lupa, né? Já era. Mas eu é isso. Mas foi decisão de plenário. Gente, alguma dúvida aí? Eu estou muito rápido. Qualquer coisa vocês mandem aí no chat, tá? Às vezes eu vou me empolgando aqui. Qualquer coisa vocês mandem. Professor, diga. Eu só quero saber se eu fiz a analogia correta. Quando está escrito assim, iniciativa reservada do governador, seria que somente o governador teria uma exclusividade para apresentar uma PEC jurídica naquele conteúdo? Exato. Ah, tá. Então tá. Então, galera, e o final aí também está errado. Olha, além disso, segundo a Corte Suprema, o poder constituinte decorrente, por ser poder superior dentro do ordenamento jurídico estadual, pode cuidar de matérias de iniciativa reservada do governador. Falso, gente. Essa matéria que é de iniciativa reservada do chefe do executivo, nem o poder constituinte
derivado decorrente pode tratar. Tá? Então, assim, matéria que por exemplo, pode haver uma emenda à lei orgânica do DF de iniciativa parlamentar para tratar de matéria de servidor público? Não, gente, tem que ser de iniciativa sempre do governador, tá? Essa matéria de servidor público. Ok? Então, beleza. Isso aqui, gente, o STF vira e mexe tem que declarar inconstitucional algum dispositivo desse. Que às vezes os parlamentares querem que modifique alguma coisa, principalmente em regime jurídico de servidor público, mas o governador não envia o projeto de lei, não envia o projeto de lei, não envia o projeto de lei. Aí os parlamentares vão lá e fazem uma emenda à Constituição do Estado. Aí o STF vai lá e declara inconstitucional porque fala que fere a iniciativa reservada. Então, legal, vamos para 8. Essa questão número 8 também, gente. Isso aqui não cair na prova, não sei o que cai, não. Olha isso aqui não vai cair na prova, ó. Olha só. 8. Uma área de proteção ambiental criada por decreto presidencial, até aqui ok. Gente, uma área de proteção ambiental, ela pode ser criada tanto por lei quanto por decreto, tá? Então, até aqui ok. Uma área de proteção ambiental criada por decreto presidencial pode ser reduzida por lei ou por medida provisória, mas não por novo decreto presidencial, não se aplicando aqui o princípio do paralelismo das formas. Olha, cuidado que tem uma pegadinha aí, tá? Mas é o seguinte, ó, realmente, se o presidente da República ou o governador cria uma área de proteção ambiental por decreto, mesmo ele tendo sido criado por decreto, a redução dessa área de proteção ambiental e extinção depende de lei, tá? Então, não é porque ele criou por decreto que pode ser extinto ou reduzido por decreto. Esse princípio do paralelismo das formas não se aplica aqui. Então, mesmo criado por decreto, só a lei pode extinguir ou reduzir aquela área de proteção ambiental. Mas a questão está errada, sabe por quê? Porque tem que ser lei em sentido estrito, não pode ser medida provisória. Então, esse, gente, é considerado um limite implícito à edição de medida provisória. Tá? Esse aí é um limite implícito. Você não vai encontrar isso lá no rol do artigo 62, parágrafo 1º, mas é um limite implícito à edição de medida provisória. Não pode ser feito por MP, tem que ser lei em sentido estrito. Legal? Então, vamos embora, olha, para a questão número 9, que diz o seguinte: os prefeitos podem editar medidas provisórias desde que haja previsão expressa na lei orgânica do município e que a Constituição do Estado preveja essa possibilidade em favor do governador. Gente, em relação ao governador poder editar medida provisória, isso é tranquilo, desde que haja previsão na Constituição do Estado, o governador pode editar medida provisória, não tem problema não, tá? Agora, em relação aos prefeitos, é polêmico, tá? Tem 3 posições aqui. E aí, cuidado, numa prova aberta, numa prova oral, você tem que colocar as 3 posições lá. A primeira posição é que o prefeito não pode editar medida provisória, tá? Não pode editar medida provisória de forma alguma por ausência de previsão na Constituição Federal. A segunda posição é que o prefeito pode sim editar medidas provisórias, ainda que não haja previsão na Constituição Estadual a respeito do governador, e até, gente, desde que, mesmo se não houver previsão na lei orgânica do município também. Isso decorreria do próprio princípio da simetria. Se o presidente da República pode, o governador poderia e o prefeito também. Tá? Então, essa segunda posição fala que o prefeito sempre pode. Prevalece, gente, a posição majoritária aí na prova é a terceira corrente. Essa terceira corrente entende que o prefeito pode editar medida provisória, sim. Mas como o prefeito ele está submetido a uma dupla simetria, né? Na verdade, o prefeito não, o município, ele é submetido a uma dupla simetria, ele tem que ser simétrico com a Constituição Federal, mas também com a Constituição Estadual.
é necessário que haja na Constituição Estadual previsão em favor do governador do estado e é preciso que haja na lei orgânica do município previsão em favor do prefeito. Só esclarecendo, gente. A Constituição do Estado, ela não pode dizer se o prefeito municipal pode ou não editar medida provisória. Essa é uma matéria que é de lei orgânica municipal. O Estado estaria ali interferindo em matéria municipal. Não pode. Não pode. Tá? O que essa corrente entende é que tem que haver na Constituição do Estado a previsão em favor do governador, para que o município possa prever em sua lei orgânica a possibilidade de medida provisória em favor do prefeito. Essa é a corrente majoritária. Então, na hora da prova, gente, fique com ela, na oral e na aberta, coloque lá as 3 posições e concorde com essa que é a majoritária. Tranquilo? Beleza, galera. E questão número 10 é a seguinte, olha. A emenda constitucional será aprovada se alcançar o voto de 3/5 dos membros do Congresso Nacional em 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional. Só lembrando aqui, olha, que segundo o STF, gente, se houver o desrespeito às normas regimentais que tratam do espaço entre esses 2 turnos de votação dentro da Casa Legislativa, isso não gera uma inconstitucionalidade formal. Lembram disso que eu falo lá na aula? Né? As normas do regimento interno das Casas Legislativas, elas estabelecem um prazo entre o primeiro turno de votação e o último dia de votação, e o segundo turno de votação. Então, entre o primeiro e o segundo turno. Normalmente, 5 sessões legislativas. Mas teve uma emenda constitucional que foi votada o primeiro turno de manhã, segundo turno à noite. O STF entendeu que essa questão do regimento interno é uma questão interna à COPES e que isso não gera uma inconstitucionalidade formal. Então, tem que ter os 2 turnos. É bom que haja um espaço entre eles, mas se não tiver, não gera uma inconstitucionalidade formal, tá? Legal. Não irá, gente, a emenda constitucional aí não irá a sanção e veto do presidente da República, tá certo, né? Não existe deliberação executiva nas emendas constitucionais, elas não vão à sanção e veto do presidente da República, sendo, portanto, promulgada e publicada pela mesa do Congresso Nacional, tá? Certo ou errado essa questão, gente? O que você acha, Lucas? Me fala aí. Eu acho que tá certo. Rapaz, eu dou a pegadinha lá na sala de aula para você errar na questão, né, Lucas? É para aprender sempre, professor. Eu tô pensando na 9 ainda, depois eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Meu amigo, quem promulga e publica a emenda constitucional são as mesas da Câmara e do Senado. Ah, são as Não duas, é a mesa do Congresso Nacional, tá? Essa é outra pegadinha clássica aí de prova de direito constitucional também. Tanto que quando você abrir uma PEC, você vai ver lá que tem uma galera que assina, porque é a mesa inteira da Câmara, a mesa inteira do Senado, não é a mesa do Congresso Nacional. Tá? Então, gente, eu tentei trazer umas questões assim, que são aquelas pegadinhas clássicas e mudança de jurisprudência recente também, algumas atualizações do curso, para vocês ficarem ligados, porque normalmente é isso que o examinador quer na hora da prova, né? Diga aí, mestre Rei. Essa eu não sabia. Essa eu queria. Eu acho que eu vou fazer concurso de defensor. Mas, gente, professor Gustavo. Só antes das perguntas aí, para terminar, e abrir para as perguntas, mestre Rei, posso fazer um merchan aqui? Claro, abre aí, Gustavo, abre a tela aí para a gente... Vocês me verem? Só dá o stop aí do share screen. Como é que eu dou esse stop? Tu pode abrir teu canal aí mesmo no share screen, que daí todo mundo já vê. Gente, seguinte, primeiro, né, quem não me acompanha lá no Instagram ainda, me acompanhe lá, professor Gustavo Machado. No Telegram também, eu tenho o meu Telegram lá, professor Gustavo Machado. E, aliás, Reinaldo, tô com mais inscritos que você, viu? Isso é bom. Nós vamos fazer aquele merchan lá, né? Bom demais. Então, gente, lá no Telegram eu tô colocando simulados com frequência, tá? E compartilhando decisões importantes lá da Procuradoria. Os que são específicos de Procuradoria, eu estou colocando no grupo aí da Unijur também, né? Porque Reinaldo é meu irmão. Mas
Me acompanhe lá no Telegram também. Mas tem duas novidades, gente, que essas são novidades mesmo de agora que eu queria falar com vocês. Primeiro, que eu acabei de criar o meu canal no YouTube. Era um pedido de vários alunos que eu estou tendo, porque tem muito aluno que não tem mídia social, né? Não tem Instagram, não tem nada, porque está aí por conta dos estudos, mas acompanha ali os vídeos do YouTube. Então, acabei de criar, estou cheio de ideias lá para o canal. Provavelmente vocês serão os primeiros inscritos, que eu acabei de criar mesmo. Mas quem puder me ajudar, quem gosta de mim, gente, me ajuda, entra lá, se inscreve, comenta com a galera que eu vou disponibilizar um material legal lá, que vocês gostam ou não de mim, mas me ajudem lá, vamos fazer o canal crescer, tá? O canal se chama Constitucionalize-se. Gostei desse nome, Reinaldo? Diz aí, dá um joinha aí. Cara, marqueteiro, né? Constitucionalize-se, tá? Então, se inscrevam lá e me acompanhem. E a outra novidade, gente, é minha e do Reinaldo junto, que a gente está soltando aí um livro para PGDF, específico para PGDF, é um livro em tópicos. Para vocês terem uma ideia, eu cuidei de todos os pontos do edital em 150 páginas, né? E que provavelmente vai reduzir, porque na hora da edição do livro ainda reduz. E, assim, todas as decisões de 2020, 2019, tudo que vocês têm que saber está lá em tópicos, bem reduzido, bem direto. Então, não é um livro que vai ter resumos, questões, quase, nada disso. É um livro diretamente para quem está ali na reta final do concurso. E vai sair pela editora Juspódio. Acredito que a gente já mandou para lá, né, Reinaldo? Deve estar saindo aí, acredito que no mais tardar, uns 20 dias, a gente já deve ter alguma notícia quando o livro vai ser publicado. Mas a questão número 9 que eu queria fazer uma pergunta é porque foi lançada a possibilidade dos prefeitos editarem medidas provisórias se houver a previsão na Constituição Estadual e que fosse em favor do governador e tudo. Mas aqui no âmbito do DF, os administradores regionais têm algum proveito dessa possibilidade ou não? Não, administrador regional não. A medida provisória é um ato sempre do chefe do Poder Executivo. Sempre, tá? Então, no âmbito federal, estadual e municipal. E aqui no DF, não tem previsão na lei orgânica do DF de medida provisória. Então, você não vai ver medida provisória aqui no DF, porque não tem previsão na nossa lei orgânica, tá? Mas é então sempre um ato do chefe do Executivo. O ministro de Estado, o secretário de Estado, nunca vai poder editar MP, não. Não, beleza. Eu perguntei do administrador regional, porque como eu vim de fora, né, eu cheguei aqui e falava, os nossos prefeitos são os administradores regionais, mais ou menos. Então, eu fiquei com essa ideia. O Hollenberg tinha até um plano que era para ter eleições para os administradores. Aí, graças a Deus, não saiu isso. Eu falo isso em sala de aula. Todo governador eleito no DF faz essa proposta. Aí, quando eles chegam, a gente tem que falar o óbvio para eles, que o DF é indivisível. Pode ter outra esfera de poder aqui dentro. Então, o governador até pode fazer algum tipo de consulta popular, mas a decisão é sempre discricionária do governador, porque o DF é indivisível. Então, essa promessa de campanha sempre é feita, mas ela é inexequível, não pode. Sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente. O Reinaldo falou uma coisa muito importante, a pandemia mexe com a gente, mexe com o nosso lado psicológico, mexe com a nossa rotina, mas vamos tentar ficar firme aí, porque é isso que vai diferenciar quem vai passar e quem não vai passar lá na frente.